Boa noite, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Cleiton. Ele tá aqui com a gente hoje. O Cleiton é uma pessoa incrível que eu tive a oportunidade de conhecer em Dubai. Cleiton já tá aqui com a gente, eu já vou chamar ele aqui. Boa noite, sejam todas bem-vindas, bem-vindos aqui. E eu já vou chamar o nosso convidado mega especial dessa série de lives que eu vou estar fazendo aqui com vocês à noite, a partir de agora. Depois eu vou provavelmente mudar para de dia. A gente está fazendo as pesquisas aí para a gente ver o melhor horário para vocês. Mas eu já vou chamar aqui o nosso Ricos de Prosperidade. Cleiton! Boa noite, a paz. Tudo bem, Boa Silvana? noite! Bem-vindo aqui, Obrigado. bem-vindo. É Você uma falou assim, felicidade. você falou assim, hoje tem um convidado bem especial. Eu falei, meu, quem que ela vai chamar? Deixa eu ver, deixa eu ficar pensando. Óbvio, você. Gente, eu tive o prazer, a honra, a glória, o privilégio, enfim, de conhecer este homem nessa viagem. E assim, foi no apagar das luzes que a gente conseguiu, que eu consegui obter 20, 30 minutos de conversa com ele que valeram a viagem inteira. E agora vocês vão ter a oportunidade de falar com esse homem por uma hora, de ouvir esse homem por uma hora. Então, eu quero te agradecer, Cleiton, por ter aceito o Imagina, convite, por para mim é uma estarmos aqui honra. juntos essa noite. Para mim é uma honra. Foi no Ah, finalzinho, né? No último dia que a gente acabou se conectando, começamos a conversar. E Deus preparou aquele momento, porque foi uma conversa muito boa, foi muito foi. legal. Foi lindo. Foi lindo demais, de verdade. Gente, vou pedir para vocês que estão chegando aqui, para vocês irem chamando outras pessoas, porque da conversa que eu tive com ele de 20 minutos, eu posso garantir para vocês que vai valer muito a pena. O Cleiton é um grande sábio, né? Uma pessoa que realmente tem o dom aí da palavra e vai contribuir hoje com a gente. Cleiton, para quem ainda não teve o privilégio de te conhecer, você pode dar uma rápida, fazer uma rápida apresentação para a gente, falar um pouquinho aí de quem é Claro, você, do que você claro. faz, para a gente. Sou Cleiton Pinheiro, eu sou diretor do Instituto Destiny é do professor Tiago Brunet. Eu faço ali a gestão, a administração, junto com ele, do Instituto, do Ministério Casa de Destino, entendeu? Então, estamos firmes aí nessa caminhada, cumprindo o meu propósito, que é ajudar as pessoas, transformar a vida das pessoas. Então, a cada dia, a gente está contribuindo, colaborando para que mais pessoas possam ser atingidas, mais pessoas sejam impactadas e transformadas através dos princípios milenares, né? Através da palavra. Que lindo, que lindo. E você, né? Que eu digo assim que eu e você que já temos alguns cabelinhos brancos, que não cozinhamos mais na primeira fervura, a gente tem uma história, né, Cleiton? Sim. E você recebeu um chamado, né? Um chamado para estar nessa contribuição. Queria que você falasse também um É, pouquinho disso, assim. eu trabalhei muitos anos. A última empresa eu trabalhei numa multinacional. Eu era gerente geral de uma filial. Eu tinha em torno de 150 funcionários. O faturamento dessa filial gerava em torno de 7 milhões por mês. Em 2017, eu já fazia parte do instituto, eu já fazia parte do ministério. Meu coração já queimava, eu já queria sair, porque eu já tinha entendido o meu propósito, eu sabia aquilo era o que realmente eu queria fazer, e eu fiz uma oração para Deus. Eu pedi que eu nem antecipasse e também não passasse o tempo, que as coisas acontecessem no momento certo. E foi interessante, porque depois dessa oração, as coisas simplesmente assim, lá na empresa que eu trabalhava, tudo começou a dar muito certo, os indicadores melhoraram, as filiais por onde eu passava, assim, o engajamento do time era muito, muito grande, entendeu? Então, assim, a importância de você estar sensível àquilo que Deus está fazendo na sua vida, por quê? Se eu não estivesse atento, eu poderia falar assim, olha, eu consigo trabalhar na empresa e cuidar do instituto. Só que quando as coisas começaram a dar muito certo, ali eu entendi que é como se Deus estivesse falando, então tudo bem, eu vou te preparar para tirar no momento certo. E o que aconteceu? Em 2019, quando Deus realmente confirmou o meu coração,
a minha saída, eu estava no auge da minha carreira. E você fazer uma transição no auge é um grande desafio. Porque quando você É. não está bem, é fácil você mudar. Você não está bem, você não tem nada a perder. Mas quando você está no auge, você calcula, você faz conta, você faz uma análise. Mas uma coisa que eu aprendi nesse meu processo é que a melhor maneira de você realizar uma transição é justamente no auge. Porque no auge, você deixa portas abertas. Entendeu? Então, assim, eu saí em 19 no auge da minha carreira por uma direção que Deus me deu, por obediência, e assim, Deus me honrou num nível muito grande, e de lá para cá, cada dia eu sou surpreendido por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Nossa, gente, que lindo, que bom ouvir histórias assim, né? De pessoas que entregaram mesmo, né? Você poderia se aproveitar de estar num bom momento e querer continuar por ego ou por sensação de Sim. estar cumprindo uma missão lá também, né? Mas você está aqui hoje contribuindo com a gente e, né, 9h30 da noite aqui, quero te agradecer demais por isso. E quero, com esse gancho, né, de você ter aberto mão, dessa questão do ego, né, para se focar Sim. nos assuntos da alma, nos assuntos do espírito, que você pudesse, então, introduzir o tema e o nosso tema da noite, que são os princípios bíblicos de prosperidade, que você trouxesse um pouquinho da sua sabedoria para a gente. Nós conversamos, você pediu para falar um pouco sobre princípios, porque é interessante dentro dessa história da minha saída, que ouvir a voz de Deus, obedecer naquele momento, não foi algo tão difícil. O meu desafio é hoje permanecer em obediência. Eu sempre falo isso. Então, muitas vezes você seguir uma ordem que Deus te deu, até como fruto de uma oração que você fez, não é tão difícil, tá, gente? Agora, permanecer na obediência dele é o grande desafio. Por quê? Porque você, a todo momento, você recebe várias propostas, você vê várias situações que, se você não estiver sensível, você pode se perder no meio do caminho, você pode se distrair, você pode tomar uma decisão onde, na realidade, não era aquilo que Deus tinha para você. Falando um pouquinho sobre princípios, eu anotei 5 princípios que eu queria compartilhar aqui com você, para a gente poder explorar e contribuir também para todos que estão acompanhando. Inclusive, vai compartilhando essa live para que mais pessoas tenham acesso, que hoje realmente vai ser muito bom que nós vamos compartilhar aqui. E o primeiro que eu queria falar aqui, Silvana, é sobre o perdão. O perdão é um grande desafio para muitos. Tanto que lá em Dubai, teve um dia que nós ficamos até às 4 da manhã, conversando, fazendo ali um bate-papo entre amigos, e nós estávamos falando sobre o perdão. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu perdoei. Mas se você realmente perdoou essa pessoa, você teria um contato com ela novamente. Você conviveria com ela normalmente. Então muita gente fala assim, eu perdoei, mas eu não faço mais negócio com a pessoa. Será que você realmente perdoou? Porque aí é o que eu acredito. Eu acredito que quando você realmente perdoa, não fica nenhum sentimento. Então, a Bíblia fala, e foi bem interessante nesse momento, quando nós entramos na Bíblia, quando a Bíblia fala para você perdoar 70 vezes 7. Só que tem um detalhe aqui. E eu fui até buscar, anotei aqui, porque Pedro aproxima-se e pergunta quantas vezes... a Bíblia diz assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E aí Jesus fala, não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então a pergunta de Pedro é quantas vezes eu devo perdoar o irmão que pecou contra mim? Ele não tá, quando Jesus falou 70 vezes 7, ele não falou assim, você tem que perdoar 70 vezes, 70 pessoas diferentes. Ele está falando a mesma pessoa. Como que você consegue perdoar a mesma pessoa? Vamos falar só do número 7. 7 vezes. Então, olha o desafio. Mas quando você entende a importância do perdão, o que acontece? A sua vida se torna mais leve. Porque qual é o problema do perdão? A quantidade de pessoas que você carrega dentro de você. A quantidade de pessoas que, por onde você vai, você está com essa pessoa dentro de você, ela vem no seu pensamento, se você vai tomar um banho, ela está com você, quando você vai deitar, ela está com você. Isso te faz mal. Exemplo, né, nessa conversa que nós tivemos em Dubai, nós citamos alguns nomes, inclusive eu falei assim, olha, será que realmente eu perdoei fulano? Porque se eu tivesse perdoado, por que eu estou falando dele aqui? Por que eu lembrei dele e falei, eu perdoei porque ele fez isso? Não sei, gerou uma dúvida na hora.
Então, ó, você vê que Nossa. interessante, você leva a pessoa até para outro país. E chega lá, você lembra, para alguns isso faz mal. Então, o perdão, olha só, o perdão ele não tem a ver com a outra pessoa, ele tem a ver com você. Para que você tenha uma vida mais leve, para que você tenha uma vida mais tranquila, para que você tenha saúde emocional, saúde mental. Porque realmente, as pessoas que têm dificuldade em liberar o perdão, você vai perceber que a vida dela parece que é um pouco mais pesada, ela não sente paz. Aquilo fica na mente dela a todo momento. Ela deixa de viver a vida dela e começa a viver a vida da outra pessoa. E uma outra coisa importante aqui que eu queria falar sobre o perdão é que muitas vezes você fica se questionando o porquê. Por que que a Silvana fez isso comigo? Por que que o fulano fez aquilo? Tem situações que você não tem que encontrar a resposta, você não vai entender o porquê, você simplesmente tem que cumprir o princípio. Você tem que ir lá e perdoar. Porque o perdão não tem a ver com outra pessoa. É importante vocês entenderem isso. O perdão tem a ver com você. É, você está olhando os comentários? Não, eu estava lendo aqui, mas eu queria que você também complementasse Tá. sobre o perdão. Eu queria, na verdade, te fazer uma pergunta que eu recebo todo dia aqui, sobre essa questão do perdão, que para mim é muito claro a questão de que perdoar é um ato até de inteligência, né? Porque como é Sim, totalmente a ver com você, né? Porque assim, às vezes parece aquela coisa assim, não, eu não vou perdoar essa pessoa, como se a liberação fosse para a pessoa, né? sim. É uma coisa que é um orgulho meio cruzado, é um negócio meio doido, né? Porque não tem nada a ver com o outro, né? Porém, eu tenho uma pergunta que me fazem muitas vezes, que é a questão e aí a confusão do perdoar e do aceitar, Sim. que é quando você perdoa. Sim, eu perdoo, eu fui traída, eu fui agredida, eu fui abusada, você perdoa, mas você não convive mais com o abusador por uma questão de autoproteção e de autoamor. Sim. Eu queria que você falasse isso, porque com a história do 70 vezes 7, pode haver uma confusão, e eu também aqui posso estar também, né, Sim. errada nisso, né? Porque eu sempre oriento isso, né? Que se a situação de abuso ela vai continuar caso você conviva, não é uma questão de que se você convive, se você não conviver porque você não perdoou. É se você não conviver porque você vai ser abusado e vai perpetuar aquela situação. Queria que você comentasse um pouquinho disso. O meu pensamento sobre isso, vamos falar do abuso, vamos falar sobre, exemplo, agressão contra a mulher, vamos falar disso. Eu Uhum, penso o seguinte, se uma mulher ela é agredida, então ela primeiro precisa denunciar, meu pensamento. certo. Porque existe uma lei que protege a mulher, e então eu acho que ela tem que denunciar. Aí sim, ela pode perdoar, mas ela também tem que fazer a parte dela no sentido de, peraí, não é assim, precisa existir um respeito. Entendeu? Então, perdoar, Uhum, essa questão do convívio, não, eu perdoei, eu vou continuar convivendo, ele vai continuar me batendo. Não, sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele pode acabar matando você. Só que tem coisas aí, é aquilo, a maneira como eu penso, tem coisas que são inevitáveis. Você apanhou uma vez, apanhou duas, apanhou três, é igual a questão do abuso, você foi abusado uma vez, você foi abusado, peraí, não adianta. Então, peraí, qual que é a lei? Vamos cumprir a lei, ó, denunciei, eu te perdoo porque eu não vou te carregar o resto da minha vida. Entendeu? Mas a lei, ela precisa ser cumprida. A pessoa, ela sim. errou, ela vai pagar pelo erro dela, entendeu? Mas eu vou perdoar porque é um princípio, eu não vou carregar essa pessoa comigo, mas vamos separar as coisas aqui, entendeu? Eu não vou ficar o resto da vida apanhando ou eu não vou ficar o resto da minha vida sendo abusado. Então, essa é a minha linha de pensamento sobre essa pergunta que você fez. É cumprir o, enfim, mandamento número 1, né? Sim, Amar a Deus e ao próximo como a você mesmo. claro, E você esse primeiro precisa se como. amar. É, Exatamente. Se você não faz isso, se você não valoriza a sua vida, se você não se valoriza, não adianta você esperar que outra pessoa vá te valorizar. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante quando a gente traz para a linha da inteligência emocional, e você vai perceber que Jesus trazia muito para o autoconhecimento. Porque quando Jesus, sempre que alguém chegava para Jesus e pedia para que ele operasse um milagre, Jesus sempre perguntava, você crê
que você pode realmente ser curado? Então, nesse momento, o que Jesus faz? Traz a pessoa para dentro dela. Peraí, deixa eu ver se eu creio. Não, Senhor, eu creio. Aí ele falava, a sua fé te curou. Então, olha a importância do autoconhecimento. Você olhar para você, não, eu acredito sim. Eu estou diante do Messias, ele vai me curar. Então, o autoconhecimento é importante. Por isso que você precisa se amar, você precisa se valorizar. Porque se você não fizer, não adianta você querer terceirizar isso. Querer que as pessoas te valorizem, se você não se valoriza. Então, eu também acredito nisso. Que lindo. E a autorresponsabilidade que tá casadinha ali, né? Que Tudo lindo, junto, que legal. exatamente. Essa coisa do. Teve uma. Alguém escreveu aqui também que para perdoar tem que ser muito evoluído, né? Eu queria contribuir. Exatamente. E se você quiser Exatamente. contribuir. É o nível de evolução, isso, porque olha só, quando a gente fala do autoconhecimento, é importante que você se conheça. Então, exemplo, eu estudo sobre inteligência emocional, eu gosto de observar o comportamento humano, eu procuro me aprofundar em cima disso, e isso não quer dizer que o fato de eu conhecer inteligência emocional, eu vou sair por aí apontando o erro das pessoas. Não, pelo contrário, aumenta a minha responsabilidade, e por entender e por conhecer, eu preciso conviver melhor com as pessoas. Então, as pessoas confundem isso. Eu fui num curso e falaram sobre inteligência emocional e eu identifiquei que você faz isso, isso e isso, e você grita e você causa crença nas pessoas. Não, você está errado. Porque você vai levar algo para uma pessoa que ela não sabe do que você está falando. Então, você precisa realmente entender e praticar isso na sua vida. Entendeu? E qual que é o grande desafio? As pessoas não praticam. Então, eu aprendo algo, não é para colocar em prática na minha vida, é para chegar aqui para você e falar assim, Silvana, você viu que lá que você fez? Não foi legal, hein? Inclusive, até mesmo com a Bíblia. Muita gente se esconde atrás da Bíblia. Olha, na Bíblia diz que se você fizer isso, assim, 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 cuidado, hein? Deus está vendo o que você está fazendo. Exatamente, Deus está vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo também o que você está fazendo. Porque você está aprendendo e você não está praticando. Eu tenho dificuldade com isso. Com pessoas que aprendem e não colocam em prática na sua vida. Uma coisa que eu aprendi quando eu me converti, a melhor maneira de você levar a palavra, a melhor maneira de você falar de Jesus é sem precisar abrir a boca. Eu aprendi isso. Então, a pessoa tem que olhar para você e falar, você tem algo diferente. Então é isso, é o momento em que aquilo que você pratica é coerente com aquilo que você fala, mas principalmente com aquilo que você aprendeu. Agora, se eu precisar abrir a minha boca para poder pregar o evangelho, para poder falar de Jesus, então o meu comportamento tem alguma coisa errada. Entendeu? E isso só é possível quando você olha para você. E uma coisa que eu aprendi, Silvana, para compartilhar aqui com todos, é que quando eu comecei a olhar para o Cleiton, foi muito difícil. Porque era muito mais gostoso eu identificar o erro das pessoas. Era muito mais gostoso eu falar das pessoas, você viu o que o fulano fez? Você viu o que o ciclano fez? Quando eu comecei a olhar para o Cleiton, identifiquei quanta coisa errada o Cleiton fazia. Claro, sem o entendimento, ok, mas não justifica. Então, quando você começa a olhar para dentro de você, olha isso aqui que interessante. O erro das pessoas se torna irrelevante. Porque você tem tanta coisa para corrigir, eu não quero saber o que você fez de errado, eu vou me preocupar comigo. Porque, meu Deus, como eu tenho que evoluir, como eu tenho que avançar. E quanto mais eu conheço da palavra, maior é a minha responsabilidade. Eu penso assim. Então as pessoas chegam para mim e falam assim, Cleito, cara, nossa, eu acho legal, você tem, assim, você senta em mesas relevantes, você conhece pessoas relevantes, eu vejo você nos lugares. E, legal, realmente, glória a Deus por isso. Porém, eu sei que a minha responsabilidade é grande. Porque conforme eu vou sentando nessas mesas, conforme eu vou me conectando com as pessoas, eu não vou poder dar desculpa depois, que eu não sabia. Então, quanto maior o conhecimento, quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Então, eu tenho essa visão e essa percepção. Nossa, a gente poderia ficar aqui só nesse item que nós ia ficar aqui trocando, mas vamos para o Tem o segundo. segundo. O segundo é que plantar é opcional, colher não. Essa é a lei da semeadura. Então, assim, plantar é opcional. Agora, colher não. Uma vez que você plantou, você colhe. Isso é importante para que todos entendam. Então, isso quer dizer que na vida você precisa plantar coisas boas. Porque você só vai colher aquilo que você plantou.
Então, você pode até justificar, você pode dar desculpa, mas na realidade, a fase em que nós estamos é porque nós estamos colhendo algo que nós plantamos no passado. E sobre essa questão do plantio e da colheita, uma coisa que eu acho importante, se você está vivendo uma fase em que você não está bem, Cleito, olha, realmente o que você falou procede. Infelizmente, no passado eu fiz coisas e hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Então, o quanto antes, comece a plantar coisas boas. Comece a espalhar sementes boas. Primeiro, quando você espalha sementes boas, você não sabe quanto tempo essa semente vai demorar para você colher. Hoje, eu estou colhendo sementes que eu nem lembro onde realmente foi que eu plantei. Então, quando você entende esse princípio de plantar coisas boas, de espalhar sementes boas, chega uma hora que você começa a colher isso porque você entendeu, você realmente teve o entendimento, você pratica aquilo. Então, assim, para mim, não tem coisa melhor do que você ajudar uma pessoa, você fazer a diferença na vida de uma pessoa. Exemplo, nós fomos para Dubai, ficamos 8 dias, acho que 9 dias. Conversamos os últimos 30 minutos ali. Então, a hora que você falou assim, Cleito, obrigada. Aquilo para Nossa, mim é isso. Poxa, eu consegui ajudar de alguma maneira. E eu aprendi com você demais. ali. Entendeu? Então, não é só questão de você ajudar, porque você aprende. Então, é isso, você fazer a diferença na vida de uma pessoa, você contribuir de alguma maneira na vida de uma pessoa, é difícil você descrever essa sensação. É difícil você falar em palavras qual é o sentimento. Tanto que servir é melhor do que ser servido. Todo mundo gosta de ser servido. É uma sensação gostosa, claro que é. Agora, servir é difícil até de descrever esse sentimento. Entendeu? Então, plante coisas boas. Espalhe sementes boas. Porque é um princípio. E você vai se surpreender com aquilo que você vai colher. A gente está aqui para plantar, né? Na verdade, é a nossa jornada aqui de vida, né? Te Exatamente. ouvindo falar assim, nossa, foi tão rico, né? Você está aqui plantando, né? Nós estamos aqui plantando e a gente não faz nem ideia da colheita, o quanto ela pode vir, né? E Deus, Exatamente. a sensação que eu tenho, Cleiton, é que Deus é tão generoso que até quando você não plantar coisas tão boas, Ele é capaz de te Pela dar coisas misericórdia. Pela misericórdia. Exatamente. maravilhosas. Eu separei um versículo aqui, Silvana, sobre a questão do plantio. Em Gálatas 6, ele diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tem uma coisa importante sobre o plantio aqui. A Bíblia fala que você não pode se cansar de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Agora, existe uma diferença entre você fazer o bem com intenção ou você fazer o bem de coração. Tudo aquilo que você faz de coração, você não se recorda. Então, quando você falou assim, nossa, você me ajudou, eu lembro um pouco do que nós conversamos, mas talvez eu não tenha noção realmente do impacto. Por quê? Porque aquilo foi de coração. Agora, se eu tivesse feito com intenção, você pode ter certeza que eu ia lembrar. Não, então, você lembra naquela hora que eu falei assim e tal. Por quê? Só que quando você não faz de coração, não adianta, a pessoa ela não sente. Você não consegue realmente atingir. Então, entendam isso. Quando você tem um entendimento da importância de você plantar coisas boas, de você fazer o bem, você nunca perdeu uma oportunidade de ajudar uma pessoa, e isso é de coração, você talvez não tenha noção de quantas pessoas você já ajudou. E é por isso que a pessoa sente e ela se conecta a você. Porque é como se ela sentisse o seu coração, ela sente ali o quanto você está se entregando para ajudar aquela pessoa. Então, é por isso que eu falo, é importante que você tenha um entendimento. Não é porque você assistiu a live, o Cleiton e a Silvana falaram assim, você tem que fazer o bem, amanhã eu vou fazer o bem, porque o Cleiton e a Silvana falou, não. Você precisa entender esse princípio, o que realmente eu preciso entender aqui para poder, a partir de amanhã, eu servir as pessoas, eu fazer a diferença na vida dessas pessoas. E aí você vai começar a se surpreender com o que vai acontecer na sua vida. Por quê? Você vai apenas colher aquilo que você vem plantando. É. Você falou uma coisa muito linda, aliás, todas as coisas muito lindas, mas agora, Glória a especialmente em Deus. relação a isso, né? Você sentir. E às vezes você sente, você intui, mas você não segue aquilo. Você sente que você tem que fazer alguma coisa, às vezes uma ligação, às vezes uma doação, às vezes
qualquer coisa. E às vezes você é só seguir a intuição, seguir esse sentimento, né, Cleiton? Ex exatamente. Eu sou muito assim, eu sou muito sensível àquilo que o Espírito Santo me direciona. Você sentiu, faz. Então, isso, ó, e aí eu tenho assim, várias vezes, às vezes, você manda uma mensagem, você manda um louvor, você manda uma palavra, você manda algo para a pessoa fala, poxa, eu estava precisando disso. Mas essa sensibilidade, aquilo que Deus está te direcionando ao Espírito Santo, que é o entendimento. Porque se você não tiver entendimento, o Espírito Santo pode até falar com você, você, ah não, fulano está bem, e você continuar fazendo aquilo. E às vezes, tem quantas vezes no dia, uma palavra, uma mensagem que você recebe, ela muda o seu dia. Um versículo que você manda para uma pessoa, e aquilo transforma o dia da pessoa, porque a pessoa vê o cuidado que Deus tem com ela. Então, olha só, aí é o que eu penso. Se Deus falar comigo, manda um versículo para a Silvana, exemplo. Não, a Silvana está bem. A Silvana vai receber, porque Deus cuida da Silvana. Mas eu perdi a oportunidade de plantar algo bom na sua vida. Entendeu? Então, assim, Deus vai usar outra pessoa para poder falar com você. Mas é importante que você esteja sensível àquilo que Deus está falando. Foi igual eu te falei aquele dia, no dia que nós conversamos. Eu saí, eu estava lá fora e falei assim, eu vou lá para dentro, no restaurante. Eu sentei do lado do pessoal que, assim, eu não conhecia eles, né? A gente não tinha conversado. Tanto que na hora que eu sentei, todo mundo olhou para mim. E assim, tudo bem, mas eu fiquei lá. Porque eu simplesmente, não sei, eu falei, não, eu preciso ir lá para dentro. Aí, quando passou, acho que 5 minutos, você chegou. Você olhou para mim e falou, oi, oi, a gente começou a conversar. E aí, a conversa fluiu, eu nem sabia, comecei a te falar coisas. Então, assim, essa sensibilidade é importante. Porque imagine se, não, mas todo mundo me olhou, o que eu vou fazer aqui? Não, vou para lá. Não. Então, essa sensibilidade é importante. Porque você nunca sabe quando é que você vai ajudar alguém ou quando é que Deus vai colocar alguém no seu caminho para te ajudar diante de uma situação. Olha que lindo. E tem muita gente que entrou nessa live aqui por acaso e que não é por acaso, né? Que Deus também Não te colocou existe. aqui. Deus É tem um muito propósito para tudo. para tudo. Quem tá aqui não tá aqui por acaso. E naquele dia, né, até para contar um pouquinho mais, as pessoas que estavam ali eram as únicas pessoas, porque já tinha encerrado tudo. O restaurante já tinha encerrado, o evento já tinha encerrado, o Cleiton já estava lá fora e ele levantou, saiu e sentou lá dentro de novo, do lado das únicas pessoas que estavam lá. E eu só não estava ali porque eu tinha ido no banheiro. Sim. Quando eu fui no banheiro, eu estava sentada em outro lugar. E quando eu voltei, eu sentei do lado dele. E foi tudo muito automático, assim. Deus preparou, né? Porque foi assim, glória a Deus por aquele momento. Glória Então a é isso. Deus. Seja sensível ao Espírito Santo, seja sensível à voz de Deus. E aí, olha só, isso aqui não tem a ver com religião, tá? Isso aqui tem a ver com... Porque, olha só, eu me converti faz 5 anos, que realmente eu entendi quem era Jesus, porque até então eu só ouvia falar. Mas quando eu olho a minha vida, desde que minha mãe me ensinou a orar com 6 anos de idade, de lá para cá, todas as noites eu faço a minha oração. Então, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre colocava Deus na frente. Deus sempre falou comigo. E eu não era convertido. Então, por isso que, assim, essa questão da religião, eu procuro separar, porque eu olho para o Cleiton do passado, o Cleiton sempre foi temente a Deus, sempre falou com Deus. Claro que quando eu conheci Jesus, quando eu entendi o amor de Jesus que ele tinha por mim, o quanto ele cuidava de mim, aí potencializou. Então, exemplo, eu já praticava princípios, mas eu não sabia que aquilo era um princípio que estava na palavra. Entendeu? Mas aí, quando você realmente tem o entendimento de quem é Jesus, do quanto ele te ama, o quanto ele cuida de você, aí a sua vida começa a mudar, ela se transforma simplesmente. E ele potencializa. Aquilo que você já fazia bem, vai potencializar, você vai ajudar mais pessoas. Terceiro princípio, vamos lá? Vamos. O terceiro princípio que eu coloquei aqui é o poder do silêncio. Provérbios 17, 28 diz que até um tolo em silêncio se passa por sábio. As pessoas, por uma necessidade emocional, muitas vezes, têm essa necessidade de falar. E se as pessoas soubessem o poder que o silêncio tem, porque o silêncio ele abre portas, o silêncio ele conecta pessoas. Tem uma frase que eu sempre falo nos treinamentos, nas lives, que uma coisa é você achar que eu sou um tolo, outra coisa é eu abrir a boca e você ter certeza.
Então, quando a Bíblia fala que até um tolo se passa por sábio em silêncio, é isso. Quantas oportunidades vocês já perderam porque falaram no momento errado? Porque falaram algo que ninguém perguntou. Exemplo, quando você muda de nível e você chega num outro nível, quando você muda de mesa, se você não souber o poder do silêncio, você não permanece nesse nível. Você chegar não é difícil, permanecer que é o desafio. Por quê? Porque você sai de um nível onde você conhece todo mundo, você é uma pessoa relevante, você tem acesso, as pessoas te escutam. E quando você chega no outro nível, você é o menor, ninguém quer te escutar. Porque você acabou de chegar. Você ainda vai construir a sua história. Se você não souber a importância do silêncio, você não permanece, porque você chega lá querendo ser tratado da maneira como você era tratado no nível anterior. Você não entendeu que houve uma mudança na sua vida. E que você ali precisa ficar em silêncio para você poder aprender com aquelas pessoas. Para você poder aprender realmente para avançar. E esse é um grande desafio de muitos. Então, na mudança de nível, o silêncio é importante. E tem um outro ponto que eu queria trazer aqui, é que pare de falar coisas que as pessoas não precisam saber. Tem muita coisa que às vezes não acontece na vida de uma pessoa porque ela não consegue ficar quieta, ela sai falando para todo mundo coisas da vida dela. Então, exemplo, se a pessoa quiser te atacar, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquilo que você mesmo entregou para ela. Ah, eu não gosto que fala que eu tô gordo. Exemplo. Quando a pessoa estiver com raiva, ela vai falar assim, nossa, você engordou, você percebeu? Mas olha só, ela te atacou porque você falou para ela. E o que eu acho mais grave, aquilo que Deus te entrega no secreto não deve ser compartilhado em público. Aquilo que Deus te entrega no secreto não deve ser compartilhado em público. Então, no seu momento de oração, no seu momento de intimidade, no seu momento com Deus, por que você no outro dia precisa compartilhar com as pessoas aquilo que Deus falou para você? Se fosse para ser compartilhado em público, Deus teria falado com você na frente de todo mundo. Se ele falou no secreto, é porque é para você ficar em silêncio. E às vezes, tem uma outra frase que eu gosto que a língua pesa tão pouco, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Então, o silêncio é algo muito importante na nossa vida. O silêncio ele te blinda, o silêncio ele abre portas, o silêncio te ajuda a permanecer em locais. Então, e para encerrar sobre o silêncio sim, tem muita. Eu, até pelo meu temperamento, eu tenho facilidade em ficar em silêncio e observar. Então, eu não sou aquela pessoa que já chega e fala, não, eu gosto de chegar, observar, conhecer, observar o comportamento, né? E tem uma frase que eu escutei uma vez e eu guardei. Só abra sua boca quando você tiver certeza que o que você vai falar é mais relevante do que o seu silêncio. Só abra sua boca quando você tiver certeza que o que você vai falar é mais relevante do que o seu silêncio. Então, isso me ajuda muito. Você deve ter observado, você viu que eu não sou de falar muito ali, mas é isso, porque eu gosto de observar primeiro e o silêncio, ele te ajuda porque as pessoas vão falar e você vai só observando, você vai realmente fazendo a leitura de cada um, entendeu? Então, o silêncio é uma arma poderosa para você poder avançar, para você poder crescer, para você se conectar com pessoas, para você poder permanecer em ambientes relevantes. A mim só cabe o silêncio nesse momento. Glória a Deus. De verdade. De Glória a verdade. Deus. Nossa, de verdade. Que quantas chaves em um único item, assim. E a única coisa que eu queria falar é que para nós mulheres é um grande desafio, né? E eu atendo muitas mulheres, algumas também têm um perfil mais parecido com o seu, e eu até ensino sobre o poder dos quietos, o poder do silêncio, mas eu te Sim. ouvindo falar aqui foi muito mágico, foi muito bonito. Mas eu acho que tem uma coisa importante, Silvana, que é o que a gente falou no começo da live, é o autoconhecimento. Então, realmente, É, você falou uma coisa muito importante. Para as mulheres talvez seja um pouco mais difícil, porque a mulher, a questão da emoção para a mulher é muito forte, entendeu? sim, Tanto que, assim, quando eu realmente entendi que o homem tinha um jeito e a mulher tinha outro, ficou mais fácil o relacionamento com a minha esposa. Quando eu claro. entendi que alguns itens, eles são originais de fábrica, não eram defeito de fabricação, ficou mais fácil. Tanto, eu lembro que um dia nós estávamos conversando, eu falei assim, Luciana, não adianta você tentar entender minha cabeça, porque ela não faz sentido para você.
Assim como eu não vou mais tentar entender você, porque não faz sentido. Vou te dar um exemplo muito simples aqui. O homem, ele está conversando e de repente do nada ele fica em silêncio. Ele dá uma bugada. Nós temos isso, de dar uma bugada assim e ficar e mudar. Você está rindo, de repente você ficou sério. Aí a mulher pergunta assim, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? E ele fala assim, nada. A mulher, ela não entende isso. Porque do nada ele volta a falar. Pode ver. A gente dá uma bugada, fica em silêncio, começa a olhar para o nada. É a caixa do nada, como o pastor Cláudio explica muito bem. Mas, da mesma maneira, do nada a gente volta a falar e a rir. Só que isso para a mulher não faz sentido. Peraí, você estava em silêncio até agora você veio falar comigo como se nada tivesse acontecido. Você acha que eu sou ok? É mais ou menos isso, porque a visão é diferente. E por que quando o homem fala que não tem nada, a mulher não entende? Porque a mulher, quando ela fica em silêncio e você pergunta o que aconteceu e ela fala nada, o nada da mulher é tudo. Só que o nada do homem é nada mesmo, entendeu? Então, exatamente, esse autoconhecimento ele é importante. Você entender que você tem o seu temperamento, você tem sua personalidade, mas tem coisas que é da mulher. Exemplo, a sabedoria que a mulher tem. A mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem. Tanto que uma das frases que o homem mais escuta é: eu te falei. Então, quando eu entendi que tinham coisas que Deus falava com a Luciana, então hoje, olha só, tudo que eu vou fazer, se eu compartilho com ela, e eu percebo que ela não se alegrou, eu já não faço. Porque eu não quero mais ouvir essa frase, mas eu te falei. Porque tem coisas que realmente que Deus deu para a mulher. Então, quando eu entendi isso, o meu relacionamento melhorou. Hoje a gente faz tudo em comum acordo e fica mais fácil. Mas volto a falar, o autoconhecimento é importante. Você realmente entender o seu temperamento, a sua necessidade, quais são as suas crenças, quais são as suas limitações, para você poder realmente trabalhar isso. Perfeito. Muito bom. Podemos ir para o quarto? Vou respeitar aqui o poder do silêncio. Vamos para o quarto. Faça mais do que foi pedido. Esse é um dos segredos, é um dos princípios, é um dos segredos para você poder crescer e avançar na sua vida. Porque olha só, em Lucas 17, Jesus diz assim, que se te pedirem água e você trouxer água, neste momento você é um servo inútil, porque você fez apenas aquilo que lhe pediram. E aqui, quando você traz para os dias de hoje isso, nós temos um grande desafio. Por quê? Porque hoje em dia, a régua está tão baixa que se você pegar, eu falo assim, com a minha experiência no meio corporativo de tantos anos, mais de 15 anos, liderando equipes. Então, assim, as pessoas que se destacam hoje em dia, se você for olhar, não são pessoas que estão fazendo coisas extraordinárias. São pessoas que, na maioria das vezes, ela está fazendo apenas aquilo que ela foi contratada. E por fazer o que ela foi contratada, ela é um destaque. Porque a grande maioria chega atrasada, a grande maioria não faz o que deveria, a grande maioria não entrega no tempo que você pediu, a grande maioria faz errado, você tem que ir lá e refazer. Então a nossa régua hoje ela está tão baixa que muitas vezes isso não é uma regra, mas existem casos que a pessoa que se destacou no seu time, na sua equipe, na realidade ela não fez nada além do que aquilo que ela foi contratada para fazer. E quando você vem para a Bíblia, Jesus fala que se te pediram algo e você fez, você é um servo inútil, porque você fez apenas o que pediram. Aí, Jesus também nos ensina que se pedirem para você caminhar 1 milha, vá com ele 2. Então, um dos segredos para você poder crescer e avançar é você fazer mais do que foi pedido. Então, você pediu água, traz a água, traz um suco, traz uma bolachinha. Só que a mentalidade pequena de algumas pessoas, imagina, você acha que ele pediu água, ele veio água. Se ele queria mais coisas, por que ele não pediu? É isso que te impede de avançar. Às vezes as coisas não acontecem na sua vida, você não sabe por quê. E aí tem a questão do entendimento, tem a questão do princípio. Se você quer crescer, se você quer avançar, faça mais do que foi pedido. E faça de coração. Porque se você fizer também esperando algo em troca, esquece, porque você não vai ter retorno disso. Faça de coração, eu vou fazer porque eu entendi que isso é um princípio, que isso daqui vai abrir portas, isso aqui vai... Ah, mas o meu chefe não está vendo. Fica tranquilo, que tem alguém olhando. Sempre tem alguém te observando. Então, fazer mais do que é pedido, abre portas, faz você crescer, faz você mudar de nível, faz você mudar de mesa.
mas você tem que fazer porque você realmente entendeu que isso é um princípio e que isso precisa ser feito na sua vida. Nossa, perfeito. Isso explica muito, como você falou, o sucesso, né? Empresarial, né? O sucesso que você teve provavelmente foi over delivery a vida inteira, né? Quer dizer, Sim, se as pessoas que fazem o que é pedido hoje já são destaque, porque a maioria não faz nem o básico, nem o mínimo, né? Imagina quem faz uma entrega over delivery, né? Com certeza exatamente. Deus está vendo. Ninguém viu. Fica tranquilo porque Deus está vendo. Deus vai te honrar. É, Assim exato. como você falou agora, eu lembrei, uma coisa que eu não coloquei aqui, mas você falou, eu lembrei, vou compartilhar aqui com vocês. Se preocupe com aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Por quê? É muito fácil eu chegar aqui nessa live e compartilhar palavras bonitas, palavras de ensino. Agora, quando eu estou sozinho, essa é a minha preocupação. Porque quando você está sozinho, você realmente mostra quem você é. Você tá forjando seu caráter nesse momento. E, e muitas vezes você acha que você está sozinho, que não tem ninguém vendo. Por isso que tem muita coisa que não foi entregue na sua vida, que Deus não te abençoou, porque Ele sabe o que você faz quando você está sozinho. Então, quando você começa a se preocupar com as coisas que você faz quando não tem ninguém olhando, em público fica mais fácil. Em público fica mais tranquilo. Assim como a oração, quando Jesus nos ensina que você deve orar no secreto e Deus vai te recompensar em público, não é diferente com aquilo que você faz. Se preocupe com o que você faz no secreto. Fique tranquilo que Deus vai te surpreender em público. Que bênção. Aí, ó, over delivery, já entregou o sexto princípio antes do Já? quinto, gente. Pois É é, exemplo, é na prática aqui. exatamente. E o quinto princípio que eu anotei aqui para compartilhar. Esse aqui, eu acho ele é um grande desafio, porque isso é nosso, é natural. Mas a gente precisa praticar. Não julgue porque você não é juiz. E no automático nós temos por hábito julgar as pessoas. Não tem como você conhecer uma pessoa, você faz um julgamento dela, você faz uma leitura dela. Ah, não gostei do Cleiton. Eu não, vamos lá. Eu sou uma pessoa introvertida. Quando eu descobri isso, eu comecei a trabalhar, entendeu? Para poder evoluir nesse aspecto. Porque eu, na minha infância, na minha adolescência, eu sou o irmão mais velho. Então, quando a minha irmã nasceu, eu me senti rejeitado. E aí eu me tornei uma criança introvertida. Uma pessoa introvertida, ela não tem problema nenhum em chegar nos locais e não falar com ninguém. Pelo contrário, o que o introvertido quer, ele não quer ser notado. Então, olha só, o sentimento de rejeição, ele pode te levar para a introversão, mas ele também pode te levar aquelas pessoas que, quando ela chega, elas têm a necessidade de ser notada. Não existe ela chegar num lugar e ninguém perceber que ela chegou. Então, se ela chegar, você deve conhecer pessoas assim. Se ela chegar no lugar e ninguém falar com ela, de repente a cadeira cai, faz aquele barulho, todo mundo olha para ela lá, desculpa, gente, aqui, caiu aqui, mas oi, eu cheguei, tudo bem com vocês? No meu caso, não, a introversão. Então, eu chego nos locais, se eu desligar, se eu for para o automático, eu chego e fico quieto. Aí eu lembro, não posso. Aí eu vou conversar com as pessoas, tal, o relacionamento. Então, e isso, quando você... o que acontece comigo? A minha cara ela é muito séria. Então, se eu chegar sério, e aí a cara já é feia, ela não ajuda, as pessoas, às vezes, sem conhecer, falam assim, nossa, cara estranho. Hoje menos, porque eu venho trabalhando muito isso há muito tempo, mas antigamente era assim, nossa, Cleiton, quando eu conheci você eu tinha uma outra percepção, eu achei que você era de um jeito. Aí eu falei, você achou que eu era chato, né? Agora você tem certeza e tal, eu brinco. Mas é isso, porque nós temos o hábito de julgar. Eu estou falando, dando um exemplo meu, mas quantas vezes eu já julguei pessoas que eu olhei, falei assim, nossa, estranho, fulano e tal, e depois a pessoa tinha um coração bom, uma pessoa extraordinária. Então isso eu aprendi. Nós temos que trabalhar isso. Você não pode julgar as pessoas, porque você não é juiz. Cleito, de onde você tira isso como um princípio? Jesus fez isso. Quando a mulher ia ser apedrejada, Jesus agacha, começa a escrever na terra, não fala nada, deixa todo mundo falando. Ele só fala o seguinte, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Então aqui, quem vocês estão querendo julgar ela? Quem são vocês? Então assim, quem sou eu para falar de alguém? Quem sou eu para julgar alguém? Eu acabei de falar que eu cometo vários erros, que todo dia para mim é um grande desafio. Exemplo, as pessoas perguntam, Cleito, qual é o maior desafio que você tem na sua vida? Na liderança, de modo geral. O maior desafio que eu tenho é controlar o Cleito, porque o Cleito dá muito trabalho. Vocês não têm noção das coisas que o Cleiton pensa. Vocês não têm noção das coisas que o Cleiton quer fazer, que ele quer falar. E eu tenho, não vai falar. Não, mas não vai falar. Não é a hora. Por quê? Porque é um desafio controlar as nossas emoções. Não é simples controlar o emocional. O autocontrole é algo que tem que ser praticado, mas é um desafio. E assim como é um desafio, não julgar. Não tirar conclusões precipitadas. Não tirar conclusões sem conhecer a pessoa. Então, eu acho que quando você entende isso, igual eu falei, isso não quer dizer que eu não olho uma pessoa e já tiro uma conclusão. Eu não vou julgar. Eu achei fulano, beleza, deixa eu conhecer. Eu trabalho isso. No automático eu faço. Mas aí eu tive o entendimento de não julgar, isso já facilita. Sabe o que mais me ajuda com isso? Eu me conecto mais fácil às pessoas. Quando não tem julgamento, você se permite conhecer pessoas novas, você se permite se conectar a pessoas diferentes, inclusive, pessoas que têm pensamentos diferentes do seu. Então, assim, eu posso não concordar com o que você faz, mas eu te respeito. Isso é importante. Então, quando você não julga, você consegue respeitar o próximo, mesmo que ele vá contra coisas que você faz. Porque uma coisa que eu aprendi, Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Isso é importante. Por isso que eu não posso julgar. Por isso que eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar mesmo que a opinião dele seja contrária à minha. Nossa, que lindo. Mas Jesus abomina o pecado, mas ama o pecador. Essa eu nunca tinha escutado. Que lindo. É bem isso, né? Misericórdia e aquela coisa, que o pastor Eduardo sempre fala isso também, né? Que se você está em pecado, aí sim é que você precisa se converter, porque Jesus Exatamente. quer os pecadores mesmo perto. E o que afasta as pessoas de Deus? O que afasta as pessoas da igreja? São outras pessoas, pessoas que julgam. Pode ver, você não deixa de ir na igreja porque Deus ficou bravo com você, porque Deus chamou sua atenção em público. Não, você deixa de ir na igreja por causa de outras pessoas. Sim. É o que você falou, se você está em pecado, você não vai porque, não, as pessoas vão me julgar, vão falar de mim. Não, é aí que você tem que estar lá. E o entendimento de quem está lá é justamente receber essa pessoa com amor. Porque outra coisa que eu aprendi é que você só dá aquilo que você tem. Então, Sim. se você tem amor, você vai dar amor. Mas se você tem rancor, se você tem ódio, se você está ferido emocionalmente, só fere quem foi ferido. Você só dá aquilo que você tem. Entendeu? Então, assim, é uma autorreflexão. Peraí, o que eu estou dando para as pessoas? Mas eu fui ferido. Outra coisa que eu aprendi. Cara, se alguém gritar comigo, olha só, vamos imaginar que eu estou conversando com alguém que a pessoa grita comigo. Eu fiquei triste, eu fiquei muito chateado porque ela gritou. E aí eu vou e grito com você. Eu sou pior do que a pessoa que gritou comigo, porque a pessoa gritou comigo, eu sei que isso é ruim, e mesmo assim eu fiz com outra pessoa. Então, na minha visão, eu sou pior do que quem gritou. Porque a pessoa me fez algo de ruim, eu vi que aquilo é doloroso, aquilo me fez mal, e mesmo assim eu faço contra a pessoa, não dá. Então eu sou pior do que quem fez. E aí você precisa gerenciar e liderar, né, Cleiton, o que eu chamo de equipe interna, né? Nós temos Exatamente. aqui o adulto que sabe que não pode julgar, mas nós temos uma criança ferida que julga, ou como queremos chamar, um inconsciente, um ego que julga, e nós temos uma essência que sabe que toda pessoa é produto, né, da obra de Deus, é amor incondicional e merece ser amado. E Exatamente. aí a gente precisa organizar essa equipe, né? Mas você falou algo importante, e eu até falo muito sobre isso também, que é o que você falou, ó, a idade, a pessoa tem, exemplo, 40 anos, mas o emocional dela é de uma criança. Por quê? Porque nós trazemos comportamentos da nossa infância para a fase adulta. Então, exemplo, se você estiver num ambiente e aí a pessoa de repente tira algo e dá para alguém e não der para você, você já começa assim, por que você deu só para fulano?
Por que você não me deu? Não, mas é porque eu só tinha um. Não, mas e daí? Você só tinha um. Por que você só deu para ela? Então não dá para ninguém se você não podia. Quem que faz isso? É criança. Então quer dizer, olha só, apesar da minha idade, as minhas emoções, elas são de criança. Eu sou uma criança emocional. E criança emocional, ela faz birra. Criança emocional, ela faz bico, ela fica chateada se você não der o que ela quer. Entendeu? Ela fica sem falar com você, ela fica de mal. São crianças emocionais. Então, peraí, Nossa, será que o meu emocional ele tem coerência com a minha idade? Ou será que eu, apesar de 40, 50, 30 anos, eu ainda estou com 12 anos nas minhas emoções? Eu tenho uma necessidade de aceitação, eu tenho uma necessidade das pessoas me darem atenção. Eu preciso que façam aquilo que eu quero. Ó, ao longo desses 15 anos liderando várias equipes, uma coisa que eu sempre percebia, uma pessoa quando ela se sente rejeitada, ela age igualzinho criança, apesar de já ser adulto, inclusive senhores, já trabalhei com senhores. Ele vai fazer uma coisa para te chamar a atenção. É igual você, ó, você chegou de viagem, imagina que você chegou e não deu atenção para sua filha. Ela veio falar com você, você brincou com ela um pouquinho e tal, mas não deu a atenção que ela esperava. Você vai ver que daqui a pouco ela fala assim, mãe, me dá água. Aí você dá água, ela toma um gole, não, eu queria suco. Aí você dá o suco, não, mãe, eu quero bolacha. Não, mãe, agora eu quero ver TV. Não, mãe, dá o seu celular que eu quero ver no seu celular. Na realidade, ela está pedindo para você dar atenção para ela. E se você não fizer, daqui a pouco você só escuta o grito lá no quarto, ela foi lá, mexeu, quebrou, derrubou tudo, porque aí você para tudo para atender, para dar atenção para ela. Só que muita gente tem esse comportamento na fase adulta. Então ela está na empresa, ela acha que o chefe não gosta dela, ela deixa de produzir para poder ser chamada a atenção, porque na hora que ela está sendo chamada a atenção, ali é o momento dela, que ela está recebendo atenção, mesmo que seja de maneira negativa. E isso é inconsciente. Isso que é interessante. Não é uma coisa que a pessoa para e fala assim, hoje eu vou chamar a atenção do meu chefe, eu não vou fazer meu trabalho direito. Não. Para chamar a atenção de maneira inconsciente, você acaba dando trabalho muitas vezes. Então não é que a nossa, pessoa não gosta de você, ela só quer a sua atenção. A maioria das pessoas que te atacam é porque ela queria a sua atenção. Como ela não tem a sua atenção, a única maneira que ela tem de te chamar a sua atenção é te atacando, é falando mal de você. Eu falo isso porque eu já várias pessoas que eu chegava, equipes que, ó, fulano não pode mandar embora porque não produz. Eu sentava com a pessoa, dava uma atenção para ela, fazia ela se sentir importante, porque isso é uma necessidade do ser humano. A pessoa virava um dos melhores funcionários que eu tinha. Só pela atenção. que mágico. E a gente já vai repetir, tá, gente? Os 6 itens, que são os 6 itens, eu só queria trazer mais uma perspectiva desse do não julgamento, né? Do não julgue, porque você não é o juiz, né? Duas coisas, né? Eu, quando viajei a primeira vez lá para o Oriente, eu percebi o quanto tinha em mim ainda de preconceito e julgamento. E aí agora eu fui de novo, né, pro Oriente, e aí para mim foi muito mais leve do que a primeira vez que eu via as pessoas de burca, nem sei se é o nome, mas enfim, eu vi as pessoas que Sim. tinha umas que usavam um que era inteiro, que não aparecia nem a boca e nem o olho. E eu lembro que eu fiquei nervosa, eu fiquei em choque, eu fiquei num estado emocional bem ruim. E aí, como eu já estava no meu processo de autoconhecimento, eu fiquei pensando, gente, que parte de mim que ainda julga tanto um outro ser humano pela sua cultura, pela sua forma de vestir. E aí eu fiquei Exatamente. super feliz, porque como foi involuntário e foi um desequilíbrio emocional, eu fiquei super feliz de voltar agora e ter tido outra experiência, assim, né? Então, o quanto é importante você dar ouvido para sua emoção, que é a sua criança, que é o que a gente quiser chamar, né? E isso é importante que você falou, porque olha só, você foi para o mesmo local praticamente, com visões Sim, diferentes. Por quê? Porque o entendimento chegou para você. Então, se você pegar coisas que nós falamos aqui nessa live, muita gente já ouviu. Não foi novidade. Então, muita gente já ouviu que é importante você falar pouco, que é importante você não julgar, que é importante você perdoar. Mas espera aí, o fato de você ter conhecimento, se você não tiver o entendimento, você não consegue colocar em prática. nossa. Então, não é só o conhecimento. E a Bíblia fala, quando a Bíblia fala para você pedir sabedoria para Deus, a Bíblia fala que Ele vai te dar o conhecimento e o entendimento.
Se você só tem o conhecimento, você é aquela pessoa que você fala bonito, mas você não pratica. Quando o entendimento chega, aí muda. Porque você deixa de falar e começa a praticar. Aí aquilo vai fazer sentido. É igual você. Quando você começou a praticar aquilo que você estava aprendendo, quando você vai a segunda vez você faz outra leitura. Você já respeita, você entende que é cultura, que é da região, que é do país, entendeu? A sua mentalidade já avançou. E sente isso, né? E um outro Exatamente. ponto que eu queria trazer é que Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, mas tão perfeito, que enquanto você estiver julgando de um lado bem egóico, né? Ele vai te trazer as experiências necessárias para te ensinar a não julgar. Eu vou contar em 30 segundos aqui uma experiência minha, que é de que eu julgava mulher que engravidava, para mim toda mulher que engravidava é porque queria, e mulher mãe solo. Né? Eu tinha assim, eu tinha um preconceito, essa é a palavra, porque para mim, mãe era o meu sonho também, né? Tem que ser mãe dentro de uma família. Então, para mim, era a coisa que eu mais, assim, reiterizava. E, de repente, eu engravidei sem querer e me tornei mãe solo. Ah, minha Deus é filha, então especialista você em fazer julga. isso. Não, ele é muito especialista. Ah, então você julga, minha filha, e você não deixou de julgar as outras pessoas por N coisas, não só por isso, mas especialmente nisso. E como ele é arquiteto, e ele diz assim: ah, você precisa curar o julgamento, então eu vou te dar um remedinho para você curar o julgamento. Mas posso te falar uma coisa sobre isso? Foi muito bom que você trouxe, Silvana. Porque olha só, eu tenho vários exemplos disso daí também. Que aconteceu comigo. Coisas que eu falava assim, que eu não entendia. E eu falava, meu, que absurdo fulano tá fazendo isso. Exemplo, dízimo. Falei assim, eu lembro uma vez que eu falei assim, meu, que absurdo ter máquina de cartão para você dentro da igreja. Então, olha só, olha a blasfêmia, olha a besteira que eu falei. Então você passa o cartão aqui, o dinheiro sai lá no céu. Eu falei isso. Adivinha, a primeira vez que eu ofertei, a primeira vez que eu dizimei, onde foi? Na máquina de cartão. Então, assim, o que eu aprendi com essas situações que eu falava e que Deus depois, você falou isso aqui, então você vai viver isso aqui. É igual você falou. Só que hoje a autoridade que você tem para ajudar mulheres, que no caso que engravidaram, ela é grande porque você, olha só, você tem a visão do julgamento e você tem a visão de quem passou por isso. Então, quando a mulher fala algo para você, você já sabe como ela pensa, porque você já pensou assim. E você consegue direcionar ela para como realmente ela vai proceder. Então, por isso que muitas vezes Deus nos usa em áreas que você falava, porque quando você não tinha visão, quando você não tinha mentalidade, que a gente falava besteira, você sabe como a pessoa pensa, mas a sua evolução, agora você vai direcionar essa pessoa como realmente ela deve agir. Nossa, perfeito. Por isso que ele é arquiteto, perfeito, perfeito, perfeito. Ah, que bênção, gente. Vou Vou repetir indo os aqui. 5 pontos para o pessoal anotar. Isso. E deixa eu te fazer um pedido, não sei se você pode também colocar o, o embasamento bíblico. Porque eu estou estudando, então se você tiver aí eles de Vamos lá. cabeça ou anotadinho. O primeiro princípio que nós falamos foi sobre o perdão, a importância do perdão, e você vai encontrar lá, olha só, eu anotei 2 aqui. O primeiro é em Mateus, capítulo 6, versículo 14, porque esse aqui eu nem cheguei a comentar, porque olha só, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Olha que interessante isso aqui. Isso quer dizer que se você perdoar, Deus vai te perdoar. Então, olha isso aqui a importância de você perdoar as pessoas. Porque no momento em que você errar, ou você vai falar que você não errou, você nunca pecou, você não precisa de um perdão de Deus. Então Deus vai te perdoar assim como você perdoou o seu irmão. Então, em Mateus 6,14 ele fala isso. E depois o outro, acho que ele está em Mateus 22. Eu vou te mandar depois esse outro aqui, porque eu acabei não anotando. O Tá bom. segundo princípio, plante coisas boas, é a lei da semeadura. Em Gálatas 6, versículo 9. Para todo mundo anotar e depois ler. O terceiro princípio é o poder do silêncio, que você vê lá em Provérbios 17, versículo 28. Quarto princípio, faça mais o que foi pedido. Em Lucas 17, 10,
Jesus fala que se você fizer somente o que te pediram, você é um servo inútil. E o quinto é não julgue porque você não é juiz. João 8:7, que é quando Jesus, a mulher vai ser apedrejada e Jesus pergunta, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o sexto, que foi o que veio depois, né? Foi, acho que, da importância do que você faz quando você está sozinho. Então, aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando, realmente está forjando seu caráter, está mostrando quem você é. Entendeu? Então, se você no secreto age da maneira correta, em público, com certeza você vai fazer isso com muita facilidade. Ah, Nossa, e que teve outra lindo. coisa que eu falei também, que é a melhor maneira de você falar de Jesus, de você pregar o evangelho, é sem você Hum, precisar abrir a boca. Porque se você ainda precisa abrir a boca para falar de Jesus ou para pregar a palavra, você não está sendo coerente com aquilo que você aprendeu com o que você está praticando. nossa, para mim, e é engraçado, que bom que você trouxe isso, porque para mim do que você falou foi o mais instigante de tudo que você falou. A melhor maneira de você falar de Jesus é sem abrir a boca. Nossa, que forte isso. Me remete a uma palavra que eu recebi que foi até para sobre lidar com esse preconceito, né? Para mim que converti há pouco tempo. E uma pessoa disse para mim assim: Sil, brilha tanto que as pessoas vão dizer assim: o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? E ele me deu essa palavra logo depois que eu converti, que eu estava começando a lidar com os deboches, com as coisas todas, né? E hoje eu estou escutando isso de o que está acontecendo, que houve? E assim, daí eu sinto aquela coisa assim, nossa, é Exatamente. por aqui, é por aqui, é por Mas é porque aqui. você faz de coração. Tudo que você faz de coração as pessoas sentem. Então é inevitável que você receba testemunhos, que as pessoas entrem em contato com você, te agradeço, porque é de coração. É igual esse é um exemplo simples para facilitar o entendimento. Eu gosto sempre de trazer exemplos simples para a pessoa entender o que realmente, como colocar em prática. Vamos pegar exemplo, ó, você vai fazer no domingo uma lasanha. Só que ninguém te pediu lasanha. Você falou, eu vou fazer uma lasanha porque eu sei que eles gostam de lasanha. Pode ver. A lasanha não dá para o cheiro. Todo mundo come, se acaba de comer e fala, nossa, ficou uma delícia e tal. Por quê? Porque você fez de coração. As pessoas sentem. Agora, vamos supor que alguém te pede para fazer a lasanha e você, poxa, mas hoje eu estou cansada e não sei o quê. Meu, por que vocês não falaram antes e tal? E vocês não. Tá vendo? Ninguém está nem aí para mim, eu estou cansado e você só quer que eu fique cozinhando. A lasanha sobra, porque não tem o mesmo impacto. Entendeu? Quando você faz de coração, você vai ver, as coisas fluem, todo mundo gosta, as pessoas sentem, tudo dá certo. O ambiente muda, existe a comunhão, existe a conexão. Então, façam de coração. E você vai perceber como as coisas vão mudar na sua vida. Nossa. Gente, eu sou pura gratidão nesse momento. Glória a A Deus. todos vocês que nos ajudaram a fazer essa live acontecer, especialmente aqui ao nosso irmão Cleiton pela doação genuína de coração, Glória a né? Eu Deus. convidei ele, ele me disse um sim na hora. Depois é que a gente foi falar de quando, de porquê, mas o sim dele foi na hora. E isso demonstra o coração gigante, né, que tem aqui, de uma sabedoria que vocês viram que é infinita, né? Para tudo Glória a ele tem Deus. um versículo e um verso e uma palavra para gente, então, e de um entendimento, né, além de um conhecimento, como você disse. Eu quero te agradecer enormemente, viu, Imagina. Cleiton? De Glória a Deus. verdade. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei o quanto você faz a diferença na vida das mulheres que passaram por situações ou que, através dos seus ensinamentos, não vão passar por algumas situações. Que Deus te abençoe a cada dia mais, que Deus te dê sabedoria, te dê o discernimento que você precisa e o entendimento para você continuar cumprindo o seu propósito e fazendo a diferença na vida de tantas pessoas assim como você faz. Nossa, amém. Obrigada, Cleiton, obrigada. E para quem gostou dessa live e quiser compartilhar e marcar eu, marcar o Cleiton, o Instagram do Cleiton é Cleiton C. Pinheiro. C. Pinheiro, né? Isso.
Cleiton C. Pinheiro. Então, printem, nos marquem, Eu vamos vou ajudar a levar repostar. essa palavra linda que o Cleiton trouxe para a gente aqui, para que a gente possa ter um mundo de mais paz, de mais prosperidade, de mais amor, que é Amém. tudo o que o nosso mundo precisa agora. Amém. Obrigado Fiquem mais uma com vez pelo Deus. convite, foi uma honra. Gente, Deus abençoe a todos. Um forte Tchau, abraço. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.